Detalhe: escondido no Pai Nosso que poucos ensinaram. A oração mais conhecida e o mistério esquecido. Milhões de pessoas, em diferentes idiomas, culturas e circunstâncias, pronunciam diariamente as mesmas palavras que atravessaram séculos e gerações. O Pai Nosso tornou-se um patrimônio espiritual da humanidade, um elo invisível que conecta vozes de todas as idades, desde crianças que aprendem a primeira oração até idosos que a repetem com lágrimas nos olhos em momentos de dor. Dentro de igrejas, escolas, hospitais, prisões ou até silenciosamente em um quarto escuro, essa oração ecoa como uma herança que parece sempre presente. Contudo, justamente por ser tão repetida, existe o risco de que se torne apenas uma rotina, um hábito automático em que as palavras saem da boca sem alcançar a mente e sem tocar o coração. A oração mais conhecida do mundo esconde um mistério, um detalhe que raramente é percebido e que pode revolucionar a maneira como vivemos a fé. Esse mistério não está em algo extraordinário aos olhos humanos, mas na simplicidade com que foi colocado diante de todos. É como uma chave escondida à vista, que muitos já tocaram, mas poucos souberam usar. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não apenas entregou um conjunto de frases bonitas para serem recitadas em uníssono, mas revelou um modelo vivo de relacionamento com Deus, uma estrutura espiritual que carrega em cada palavra uma profundidade inesgotável. O detalhe que muitos não percebem é que essa oração não foi dada para ser um mantra repetido sem consciência, mas um convite a mergulhar em uma intimidade com o Criador que rompe a barreira da superficialidade. Quantas vezes já repetimos automaticamente o Pai Nosso em situações de medo, pressa ou obrigação religiosa? Quantas vezes as palavras passaram pelos lábios sem que nossa alma estivesse desperta para o que realmente significavam? É aqui que o mistério se revela. Por trás da aparente simplicidade dessa oração, há uma riqueza escondida que foi esquecida por gerações que se acostumaram com a forma, mas deixaram de lado a essência. É como olhar para um diamante e enxergar apenas uma pedra comum, ignorando que cada faceta reflete a luz de forma única. O Pai Nosso é um diamante espiritual que muitos têm nas mãos, mas poucos param para observar de perto a beleza de seus detalhes. Esse segredo não está reservado a uma elite espiritual, não é exclusivo de mestres ou doutores da fé. Ele foi deixado para todos, mas só é revelado àqueles que decidem se aproximar com sede de conhecer a Deus de verdade. É nesse ponto que entendemos por que tantos recitam e ainda assim não experimentam a transformação que a oração poderia gerar. Falta a consciência, falta o mergulho, falta abrir os olhos para aquilo que estava diante de nós desde o início. Quando o Pai Nosso é orado com entendimento e fé, ele não apenas acalma a mente, mas reacende a chama da presença de Deus dentro de nós. Ele nos reconecta ao que é eterno, aquilo que dá sentido à vida, e nos lembra que não estamos sós em nossa caminhada espiritual. Imagine-se diante de um portão trancado. Você pode tocá-lo, pode admirar a beleza de sua estrutura, pode até decorá-lo por fora, mas sem a chave jamais terá acesso ao que está do outro lado. Muitas pessoas vivem o Pai Nosso dessa forma. Conhecem as palavras, repetem os versos, mas não possuem a chave para atravessar. O detalhe escondido é essa chave, e uma vez descoberta, ela abre portas de entendimento, de consolo, de força e de intimidade com Deus. É por isso que ao longo desta reflexão, você será conduzido a enxergar o Pai Nosso de um jeito diferente. Não como uma fórmula pronta, mas como uma revelação progressiva que transforma o coração. Esse mistério é a diferença entre simplesmente repetir e verdadeiramente viver. Entre orar por costume e orar por conexão. Entre palavras vazias e encontro real com o Criador.
Ao revelar esse detalhe, não se trata de trazer algo novo como se fosse uma invenção, mas de restaurar o sentido original que foi sendo perdido ao longo dos séculos. A oração mais conhecida do mundo não é apenas um texto para ser lembrado, mas uma ponte entre o humano e o divino. Um fio que nos liga ao coração de Deus de forma simples e, ao mesmo tempo, profunda. E é exatamente essa consciência que pode mudar a sua vida. Quando você entender o que está escondido no Pai Nosso, nunca mais verá essa oração do mesmo jeito. Ela deixará de ser uma lembrança de infância, uma obrigação religiosa ou um refrão repetido em cerimônias, e se tornará uma experiência diária de encontro, de revelação e de transformação. Esse é o chamado para que você abra o coração e permita que a oração mais conhecida se torne, de fato, a oração mais vivida. Porque aquilo que parecia comum carrega em si a resposta para as perguntas mais profundas da alma. E o detalhe que poucos perceberam será o início de uma nova caminhada de fé. O cenário em que Jesus revelou o Pai Nosso. Para compreender a profundidade dessa oração, é necessário voltar ao momento exato em que Jesus a ensinou. Não foi por acaso, não foi em um contexto qualquer. Foi no meio do Sermão do Monte, um dos discursos mais impactantes de toda a história, em que ele falava sobre como viver o reino de Deus aqui e agora. Ali estavam homens e mulheres simples, pescadores, camponeses, pessoas cansadas de uma religiosidade pesada e de líderes que transformavam a fé em peso insuportável. Aquelas multidões buscavam mais do que rituais. Elas ansiavam por vida, direção, sentido. Nesse cenário de fome espiritual, Jesus decidiu revelar um modelo de oração que quebrava paradigmas e revelava o coração do Pai. O ambiente religioso da época era marcado por duas distorções. De um lado, orações longas e repetitivas dos pagãos, que acreditavam que muitas palavras convenceriam os deuses. De outro, a ostentação dos fariseus que transformavam a oração em espetáculo público para receber aplausos. Foi nesse contraste que Jesus ensinou algo completamente novo. Ele não estava apenas dando uma forma bonita de falar com Deus, mas desnudando a essência da oração verdadeira: simplicidade, intimidade e confiança. O cenário histórico mostra que havia uma necessidade urgente de libertar o povo da ideia de que Deus era distante ou inacessível. O Pai Nosso surgiu como resposta a essa carência, como luz em meio à escuridão de tradições que não satisfaziam a alma. Ao dizer, quando orardes, orai assim, Jesus não entregava uma reza pronta, mas uma chave espiritual para que cada pessoa, em qualquer tempo, pudesse se aproximar do Pai com liberdade e reverência. O detalhe escondido é que ele trouxe a oração para o coração do povo, tirando-a das mãos exclusivas dos líderes religiosos. Ele nivelou o acesso, mostrou que não era preciso ser doutor da lei para falar com Deus, porque todos eram convidados a chamá-lo de Pai. Essa foi uma revolução espiritual silenciosa, mas profunda, que mudou a forma como a humanidade se relaciona com o divino. Imagine estar naquela multidão, sentado na encosta de um monte, ouvindo Jesus falar de coisas tão diferentes do que os mestres da época ensinavam. Ele não exigia sacrifícios impossíveis, não impunha fórmulas complicadas, não criava barreiras entre o homem e Deus. Pelo contrário, abria caminhos. O Pai Nosso foi apresentado nesse contexto. Um gesto de amor, uma resposta prática à necessidade de um povo sedento por autenticidade. E é exatamente essa cena que precisamos ter em mente quando repetimos essa oração hoje. Ela não nasceu como tradição fria, mas como manifestação de um relacionamento vivo e acessível. O cenário em que Jesus revelou o Pai Nosso mostra que não há desculpa para não orar.
Não há barreira cultural, social ou religiosa que impeça alguém de se conectar com Deus. Essa oração foi forjada no coração da necessidade humana e oferecida como resposta divina. Por isso, entender onde e como ela foi ensinada muda completamente nossa percepção. Não estamos diante de um texto decorado, mas de um convite eterno. O mesmo Jesus que falou àquela multidão continua falando hoje, chamando cada um a experimentar essa oração não como rotina, mas como encontro real. O cenário pode ter mudado, mas a essência permanece. Diante da sede da alma, a resposta é a oração que aproxima o coração do Criador. Entre palavras e silêncios, o que não está escrito. O poder do Pai Nosso não está apenas no que Jesus disse, mas também no que ele não disse. Existe uma sabedoria profunda no silêncio das entrelinhas, nos espaços entre cada frase. Quando alguém fala com simplicidade, escolhendo cada palavra com cuidado, o silêncio também comunica. E no Pai Nosso, esses silêncios têm peso. Jesus poderia ter ensinado uma oração extensa, repleta de explicações teológicas ou detalhamentos complexos, mas escolheu a concisão. Essa escolha não foi descuido, foi propósito. O que não está escrito é tão revelador quanto o que está diante dos nossos olhos. Perceba que não há menção a nomes de santos, a fórmulas mágicas, a repetições automáticas ou a pedidos egoístas. Jesus não inclui nessa oração nada que prenda a fé a um ritual vazio. Em vez disso, ele deixa espaço para que cada coração, em cada tempo, preencha com a sua própria vida, sua dor, suas necessidades e gratidão. Esse silêncio se transforma em abertura. É como se ele dissesse: aqui estão os princípios, mas cada um de vocês pode viver essa oração de forma pessoal e íntima. O detalhe escondido está nessa liberdade. Não há um padrão engessado, há um caminho. O que não foi dito também expõe as falsas expectativas religiosas da época. Os judeus estavam acostumados a orações longas, cheias de repetições, acreditando que quanto mais falassem, mais seriam ouvidos. Jesus quebra esse paradigma e ensina que não é a quantidade de palavras que importa, mas a sinceridade do coração. O silêncio entre cada frase ensina que a oração não é corrida, mas encontro. Cada pausa é um convite à reflexão, um momento em que a alma respira diante de Deus. O não dito fala de intimidade, de contemplação, de espaço, para que a voz do Pai também seja ouvida. Quando você ora o Pai Nosso com atenção, percebe que as frases são curtas, mas carregadas de significados infinitos. Esse formato nos ensina que oração não é apenas falar, mas também escutar. O silêncio que Jesus deixou aponta para a reciprocidade de uma relação viva. Orar não é despejar palavras diante do céu, é abrir espaço para que o céu responda. O detalhe escondido está nesse equilíbrio entre expressão e escuta. O que não está escrito é um convite para que cada um de nós descubra que Deus fala, não apenas em palavras, mas também no silêncio que envolve nossa alma quando estamos diante dele. Esse aspecto esquecido do Pai Nosso é o que impede que ele se torne um texto morto. Quando entendemos que há poder até no que não foi dito, nossa forma de orar muda. Passamos a enxergar a oração não como obrigação, mas como diálogo. Reconhecemos que entre cada linha existe um espaço sagrado onde Deus se revela de forma pessoal. O silêncio não é vazio, é plenitude. É nesse silêncio que somos confrontados, consolados e fortalecidos. Ao perceber isso, o Pai Nosso deixa de ser apenas a oração mais conhecida e se torna a mais profunda experiência de intimidade. A força oculta da palavra nosso. Logo na primeira frase do Pai Nosso, encontramos um detalhe que muitos passam por cima sem perceber. Jesus não ensinou a dizer meu Pai, mas Pai Nosso. Essa escolha não é um acaso linguístico, é uma revelação espiritual.
Quando ele usa o plural, quebra o individualismo e aponta para a essência da fé cristã: comunhão. Deus não é apenas o meu Pai isolado, Ele é o Pai de todos os que creem. Esse detalhe muda completamente a forma como entendemos a oração, porque nos lembra que a espiritualidade verdadeira nunca é vivida sozinha, mas em família, em comunidade, em unidade diante do mesmo Deus. O poder da palavra nosso é que ela desfaz barreiras. Ao orar assim, não posso pensar apenas nas minhas necessidades, porque estou me colocando ao lado do outro. É um lembrete de que minha vida espiritual está entrelaçada com a vida das pessoas ao meu redor. É impossível dizer Pai Nosso e continuar indiferente à dor do irmão, à necessidade da família, à luta da comunidade de fé. Jesus intencionalmente nos ensinou a orar de um modo que quebra o egoísmo. Essa pequena palavra é um detalhe escondido que carrega uma revolução. Nos tira do centro e coloca Deus e o próximo no lugar certo. Essa escolha também revela a identidade da igreja. A fé não é apenas uma experiência pessoal, mas coletiva. O nosso nos une em uma mesma voz diante do Criador. Quando milhões de pessoas no mundo dizem ao mesmo tempo Pai Nosso, estamos proclamando que existe apenas um Deus, um reino, uma família espiritual. Essa consciência transforma a oração em um ato de unidade. Não importa a cor da pele, a condição social, o país ou a língua, a palavra nosso quebra todas as fronteiras. É um chamado à reconciliação, à solidariedade e à lembrança de que não caminhamos sozinhos. Muitos deixam passar esse detalhe porque a repetição se torna automática. Mas quando paramos para refletir, percebemos que a simples escolha de uma palavra denuncia toda a essência do Evangelho. O Pai é de todos, e essa verdade nos confronta. Se Ele é Pai nosso, então meu irmão em Cristo, por mais diferente que seja, é parte dessa mesma família. A força do nosso está em nos lembrar que não podemos viver a fé fechados em nossos interesses pessoais. A oração que Jesus ensinou não abre espaço para egoísmo, mas nos chama a abrir os braços e acolher o próximo. Quando oremos com essa consciência, o Pai Nosso deixa de ser apenas uma oração e se torna uma declaração de fé coletiva. Cada vez que digo nosso, estou assumindo uma responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Estou declarando que minha oração não é apenas por mim, mas por todos que compartilham a caminhada da fé. Esse detalhe, escondido, é um convite para experimentar uma espiritualidade mais madura, mais generosa e mais verdadeira. Porque a fé que é só minha não é completa, mas a fé que reconhece o nosso reflete a vontade do Pai, que deseja filhos unidos em amor. O detalhe escondido no chamado Pai. Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Ele rompe com séculos de distanciamento e formalidade. Até aquele momento, os judeus estavam acostumados a se referir a Deus com títulos que expressavam majestade, poder e soberania, mas raramente intimidade. Chamá-lo de Pai era algo ousado, revolucionário e até escandaloso para muitos. O detalhe escondido aqui é que essa palavra não representa apenas uma forma de tratamento, mas uma revelação de proximidade. Jesus não nos ensinou a falar com um Deus distante, inacessível, preso em um trono inatingível, mas com um Pai presente, amoroso e atencioso. Esse é um dos maiores segredos dessa oração. Ela não começa com a grandeza do universo, mas com a intimidade de um relacionamento. A palavra usada por Jesus no aramaico original, Abba, carrega a ideia de confiança filial, algo semelhante a um filho chamando seu pai de forma terna, com afeto. Não é irreverência, é profundidade. É a lembrança de que diante de Deus não somos apenas criaturas, somos filhos amados. Esse detalhe muda tudo, porque transforma a oração em algo pessoal, caloroso e cheio de significado.
Não se trata apenas de pedir bênçãos, mas de conversar com alguém que nos conhece profundamente e que deseja proximidade. O chamado Pai revela que a oração é, antes de tudo, um encontro de amor. Esse detalhe é tão poderoso porque nos confronta com a nossa identidade. Se Ele é Pai, então nós somos filhos. Não filhos rejeitados, não filhos esquecidos, mas filhos acolhidos e chamados pelo nome. Essa verdade liberta corações que vivem com medo de um Deus punitivo e distante. Quando Jesus nos convida a dizer Pai, Ele está mostrando que não precisamos de intermediários, de formalismos exagerados ou de máscaras para nos aproximar. Podemos falar com Ele como um filho fala com o Pai, com confiança, sinceridade e intimidade. Essa foi a grande novidade que Jesus trouxe, uma mudança que redefine a espiritualidade. Ao mesmo tempo, chamar Deus de Pai também nos desafia. Um filho não vive desconectado do Pai. Ele busca estar perto, aprender, ouvir e obedecer. Essa palavra nos chama à responsabilidade de viver como verdadeiros filhos, não apenas de falar como se fôssemos. É nesse ponto que entendemos o detalhe escondido. Não basta repetir Pai. É preciso assumir a identidade de quem reconhece Deus como Senhor da vida. Cada vez que pronunciamos essa palavra, estamos declarando que pertencemos a Ele e que reconhecemos seu cuidado, mas também sua autoridade sobre nós. Esse é um segredo que pode transformar sua oração. Quando você começa dizendo Pai, sua alma se posiciona não diante de um juiz severo ou de um chefe distante, mas diante de alguém que o ama incondicionalmente. Isso muda a forma como pedimos, como agradecemos e até como ouvimos a resposta. Orar com essa consciência nos enche de paz, nos dá coragem e nos lembra que não estamos falando ao vazio, mas ao coração do Pai que nos acolhe. Esse detalhe escondido, muitas vezes esquecido pela repetição, é o que dá vida ao Pai Nosso e o torna uma experiência de intimidade com Deus. O céu como lugar de encontro, não apenas destino. Quando Jesus nos ensina a dizer que estás nos céus, Ele não está apontando apenas para um lugar distante, inalcançável ou reservado para depois da morte. Esse detalhe escondido revela que o céu não é apenas destino final, mas realidade presente. O céu é a dimensão da presença de Deus que se manifesta agora, aqui, em meio à nossa vida. Essa frase não foi escolhida por acaso. Ela nos lembra que Deus está acima de todas as coisas, mas também próximo, acessível, reinando não só em um futuro eterno, mas no tempo presente de cada oração. O céu é onde Ele governa, mas também é onde nos encontramos com Ele quando o buscamos em espírito e em verdade. A imagem que muitos carregam é de um céu distante, separado por uma barreira que só a morte poderia transpor. Mas Jesus desarma essa visão. Ao dizer que estás nos céus, Ele nos mostra que o céu não é apenas geografia, é relacionamento. É o espaço invisível, onde a vontade de Deus prevalece e onde somos chamados a entrar pela fé. Esse detalhe muda a oração, porque transforma o ato de orar em um encontro com o céu, no aqui e agora. O que parecia distante se torna presente. O que parecia inalcançável se revela acessível. O Pai Nosso se torna, assim, uma porta que nos conduz ao espaço da presença divina. Essa revelação também nos ensina que a oração não é fuga da realidade, mas conexão com o reino de Deus que já está entre nós. Quando oramos, trazemos o céu para dentro da nossa vida, para dentro das nossas dores e lutas. Cada vez que dizemos que estás nos céus, estamos proclamando que Deus governa acima de tudo o que enfrentamos. Ele não está preso a limitações humanas, não é dominado por circunstâncias, não é moldado por nossas dúvidas. Ele reina em uma esfera maior, mas decide se aproximar de nós por meio da oração. Esse detalhe escondido nos dá confiança.
Não falamos a um Deus distante, mas a um Pai que se manifesta em cada oração sincera. O céu como lugar de encontro também nos lembra de que oração é experiência, não apenas teoria. Não é sobre falar com alguém inalcançável, mas sobre se conectar a uma presença que transforma. É como entrar em um ambiente que muda nossa perspectiva, que amplia nossa visão e que nos fortalece para viver o dia a dia. Quando Jesus nos ensina a orar dessa forma, Ele está nos mostrando que o céu não é apenas uma promessa futura, mas um presente constante. É a certeza de que mesmo aqui, no meio da rotina, podemos tocar o eterno. Esse detalhe tem poder para redefinir a espiritualidade. Em vez de pensar que precisamos esperar a eternidade para viver o céu, descobrimos que podemos experimentar a presença do Pai agora. Cada oração se torna uma escada que nos conecta ao trono divino. Cada palavra dita em fé nos transporta para a realidade do céu. Essa consciência desperta em nós reverência e expectativa, porque sabemos que não estamos apenas recitando frases, mas participando de um encontro sagrado. O Pai Nosso nos ensina que o céu não está longe, está ao alcance de uma oração. O nome que revela identidade e santidade. Quando Jesus nos ensina a dizer, santificado seja o teu nome, Ele nos leva a compreender que o nome de Deus não é apenas uma palavra, mas a expressão de quem Ele é. No contexto bíblico, o nome não representava somente um título, mas carregava a essência, o caráter e a identidade da pessoa. Ao santificar o nome do Pai, não estamos apenas pronunciando reverência, mas reconhecendo que toda a nossa vida deve refletir a santidade dele. O detalhe escondido está em perceber que essa frase não é apenas um elogio dirigido a Deus, mas um chamado à transformação pessoal. Porque quando o nome de Deus é santificado na terra, isso acontece através da vida de seus filhos. Esse pedido revela mais do que devoção, mostra uma responsabilidade. Ao orar assim, declaramos que desejamos viver de modo que o nome do Pai seja exaltado em nossas palavras, escolhas e atitudes. É como se disséssemos, Senhor, que a minha vida não manche, mas revele quem Tu és. O detalhe profundo é que não podemos separar a santidade do nome de Deus da forma como vivemos diariamente. Cada decisão, cada ato de amor, cada gesto de perdão é um reflexo do quanto santificamos o nome do Pai em nossa jornada. Não é apenas um louvor que sobe, é uma prática que desce ao chão da vida real. Quando pronunciamos santificado seja o teu nome, também reconhecemos que há uma diferença entre o sagrado e o profano, entre aquilo que é consagrado a Deus e aquilo que é contaminado pelo mundo. O detalhe escondido aqui é que Jesus nos ensina a não banalizar o divino, mas a tratá-lo com temor e reverência. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que esse temor não nos afasta, mas nos aproxima, porque santificar o nome de Deus é desejar que ele seja reconhecido como santo através de nós. É um clamor para que sua glória seja refletida em nossa humanidade. Esse pedido carrega ainda uma verdade espiritual poderosa. Quando o nome de Deus é santificado, o caos da vida perde a força. Porque reconhecer a santidade do Pai é declarar que Ele está acima de qualquer situação. A santidade do nome de Deus é uma âncora para a alma, que nos lembra de que Ele não muda, não falha, não se corrompe. Esse detalhe nos enche de confiança, porque sabemos que a base da nossa fé não é frágil, mas firme. Orar dessa forma é reposicionar o coração, é colocar a vida no lugar certo, é relembrar que nossa identidade está ligada ao nome santo dele. Esse detalhe escondido nos confronta a viver de forma coerente. Não adianta apenas orar, santificado seja o teu nome, se a nossa vida contradiz essa santidade. Jesus nos chama a alinhar oração e prática, fé e atitude. Isso não é peso, é privilégio.
É a chance de viver de tal maneira que o mundo olhe para nós e reconheça a marca do Pai em cada gesto. Santificar o nome dele é o maior testemunho que podemos oferecer. É permitir que nossa vida se torne palco da glória de Deus. E toda vez que pronunciamos essa frase, estamos sendo lembrados dessa missão. O reino que começa no invisível. Quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, ele nos mostra que o reino de Deus não é apenas um acontecimento futuro, mas uma realidade que começa dentro de nós. Esse detalhe escondido revela que antes de se manifestar em estruturas externas ou transformar o mundo ao nosso redor, o reino precisa nascer no coração humano. É no invisível da alma que o governo de Deus se estabelece primeiro para depois se refletir no visível da vida. Muitos esperam por sinais grandiosos, por acontecimentos espetaculares, mas Jesus nos mostra que o verdadeiro mover começa de forma silenciosa, como uma semente lançada na terra. Esse detalhe muda completamente a forma como entendemos a oração. Ao pedir que o reino venha, não estamos clamando apenas por uma transformação global, mas por uma revolução interior. É um pedido para que nossa mente, nossas emoções e nossas decisões passem a ser conduzidas pela vontade do Pai. O reino que começa no invisível é o que dá origem a uma vida transformada no visível. É a paz que nasce em meio ao caos, a esperança que resiste mesmo diante da dor, a fé que se fortalece mesmo quando tudo parece desmoronar. É no silêncio da alma que o reino encontra espaço para crescer. Esse pedido também confronta a ilusão de que o reino de Deus se limita a templos, tradições ou instituições humanas. O detalhe escondido é que Jesus aponta para algo muito mais profundo. O reino não é lugar, é governo. Ele não depende de paredes, nem de sistemas, mas de corações rendidos. Ao orarmos, venha o teu reino, estamos entregando o trono da nossa vida ao Pai. Estamos dizendo que não queremos viver sob o domínio do ego, do pecado ou das circunstâncias, mas sob a direção do Rei Eterno. Essa é uma entrega radical que começa no invisível, mas transforma cada área da vida de quem a faz com sinceridade. Perceba como essa frase simples muda tudo. Ao invés de uma oração voltada apenas para o que precisamos, ela nos lembra de quem deve governar. O detalhe está no reconhecimento de que não somos donos de nós mesmos. Quando pedimos que o reino venha, estamos abrindo mão de viver segundo nossa própria vontade e aceitando que a vida ganha sentido apenas quando ele está no centro. O reino que começa no invisível molda nossas escolhas, transforma nossos relacionamentos, redefine nossos valores. É uma revolução silenciosa que acontece dentro de cada um de nós, mas que inevitavelmente transborda para fora. Esse detalhe escondido nos ensina que oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas abrir espaço para que Ele governe dentro de nós. Não é apenas sobre mudar situações externas, mas sobre permitir que o coração seja invadido pela presença do Rei. O reino que começa no invisível é o que gera frutos no visível: justiça, paz, amor e esperança. E toda vez que dizemos venha o teu reino, estamos nos lembrando de que o reino não é apenas algo que esperamos, mas algo que já podemos viver agora, no íntimo da alma, onde Deus escolhe começar sua obra. A vontade de Deus como chave de liberdade. Quando Jesus nos ensina a orar, seja feita a tua vontade, Ele não está chamando seus discípulos a uma obediência cega e sem sentido, mas a um ato de confiança que gera liberdade. Esse detalhe escondido é muitas vezes mal compreendido, porque muitos associam a vontade de Deus à perda de identidade, como se viver para o Pai fosse negar completamente quem somos. Mas o que Jesus mostra é exatamente o oposto. Somente ao nos rendermos à vontade dele, encontramos nossa verdadeira essência. A submissão a Deus não aprisiona,
liberta. Não apaga nossa individualidade, revela nosso propósito. Esse pedido no Pai Nosso é um dos mais desafiadores, porque nos confronta com o conflito mais profundo da alma: viver para satisfazer nossas vontades ou nos render à vontade do Criador. O detalhe poderoso é que Jesus nos mostra que a vontade de Deus não é cruel nem pesada, mas boa, agradável e perfeita. É no alinhamento com ela que descobrimos descanso, porque deixamos de lutar contra aquilo que não podemos controlar. Essa oração é um chamado para abrir mão do peso de conduzir tudo sozinho e descansar no cuidado do Pai, que sabe o que é melhor. Esse detalhe também nos mostra que a oração verdadeira não é apenas uma lista de pedidos, mas uma entrega. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, não estamos dizendo que Deus fará tudo por nós, mas que desejamos que nossas escolhas, sonhos e planos se alinhem com o que Ele já estabeleceu. É nesse ponto que a oração se torna libertadora, porque nos livra da ilusão de que temos o controle absoluto. A vontade de Deus não nos rouba a vida, mas nos direciona para uma vida que vale a pena ser vivida. Esse detalhe muda nossa perspectiva. Parar de enxergar a vontade de Deus como limitação e começar a vê-la como caminho de liberdade. Há uma força transformadora nesse pedido. Quem ora com sinceridade, seja feita a tua vontade, aprende a lidar com frustrações, porque entende que cada porta fechada pode ser proteção. Aprende a esperar, porque confia que o tempo de Deus é perfeito. Aprende a descansar, porque sabe que não precisa carregar o peso de decidir tudo sozinho. O detalhe escondido é que essa frase é um convite à maturidade espiritual. É para aqueles que desejam crescer na fé, porque aceitar a vontade de Deus exige confiança, humildade e coragem. Esse pedido também revela algo ainda mais profundo. Orar assim nos aproxima do próprio coração de Jesus. No Getsêmani, diante da cruz, ele repetiu essas mesmas palavras: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ao incluir essa frase no Pai Nosso, Jesus nos convida a viver o mesmo espírito de entrega. O detalhe escondido é que, assim como ele encontrou força para cumprir sua missão, nós também encontramos liberdade para viver nossa vocação. Submeter-se à vontade de Deus não é perder a vida, mas encontrá-la em sua plenitude. O pão de cada dia como sinal de dependência. Quando Jesus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está revelando um princípio que vai muito além da comida colocada à mesa. Esse detalhe escondido mostra que o pão não é apenas sustento físico, mas um símbolo da dependência diária que devemos ter do Pai. Ao pedir o pão de cada dia, reconhecemos que não somos autossuficientes, que tudo o que temos e precisamos vem de Deus. Essa oração nos afasta da ilusão de controle e nos coloca em uma posição de humildade diante do Criador. Não pedimos para armazenar pão para toda a vida. Pedimos o suficiente para o dia de hoje, porque a fé verdadeira confia no cuidado de amanhã. Esse detalhe é poderoso, porque nos liberta da ansiedade. Vivemos em um tempo em que as pessoas acumulam, correm atrás de segurança, se preocupam com o futuro e carregam o peso de um amanhã que ainda não chegou. Jesus, porém, nos ensina a viver um dia de cada vez, com confiança no Pai que provê. O pão de cada dia é mais do que alimento, é a lembrança de que não precisamos viver sufocados pela preocupação. Quando oramos assim, declaramos que nossa segurança não está nos recursos que temos guardados, mas na fidelidade de um Deus que nunca falha. Esse pedido também aponta para o alimento espiritual. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O detalhe escondido está justamente aqui. O pão de cada dia também representa a necessidade de buscar diariamente a presença e a palavra do Senhor,
Assim como nosso corpo precisa de alimento físico para continuar de pé, nossa alma precisa do alimento espiritual para permanecer firme. Essa parte do Pai Nosso é um chamado para nunca negligenciar a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus. Sem isso, nossa fé enfraquece. O pão de cada dia é sustento para o corpo e para o espírito. Há ainda outra dimensão nesse pedido. O nosso pão nos lembra que a oração não é apenas individual, mas coletiva. Não pedimos apenas para nós mesmos, pedimos para que todos tenham o pão de cada dia. Esse detalhe nos ensina sobre solidariedade, sobre a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Quando digo o pão nosso, estou declarando que não posso me satisfazer enquanto meu irmão passa fome. O pão é nosso porque o Pai é nosso. Isso quebra o egoísmo e nos chama a viver a compaixão que caracteriza o reino de Deus. Esse pedido simples é, na verdade, um exercício de fé diária. Ele nos ensina a viver confiando em Deus passo a passo, dia após dia. O detalhe escondido é que o pão não simboliza apenas provisão, mas confiança. É um lembrete de que o amanhã não está em nossas mãos, mas nas mãos daquele que cuida de nós. Quando pedimos o pão de cada dia, estamos dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor proverá hoje e também amanhã. Essa oração gera descanso, fortalece a esperança e mantém nossos olhos fixos na fidelidade do Pai. O perdão que liberta da prisão oculta. Quando Jesus nos ensina a orar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Ele está revelando um detalhe escondido que toca o ponto mais profundo da alma humana. O perdão não é apenas um ato espiritual, é uma libertação da prisão invisível que muitas vezes carregamos dentro de nós. Guardar mágoa, ressentimento ou ódio é como carregar correntes que pesam no coração e limitam a vida. Jesus mostra que a oração verdadeira não pode existir sem reconciliação, porque falar com o Pai exige que o coração esteja livre. O perdão é a chave que abre as portas para que possamos viver plenamente a graça de Deus. Esse detalhe é revolucionário, porque expõe uma verdade dura. Não podemos pedir ao Pai aquilo que não estamos dispostos a oferecer ao próximo. Se clamamos por misericórdia, precisamos também ser misericordiosos. O perdão, nesse contexto, não é apenas uma obrigação. É uma resposta natural de quem entendeu o amor de Deus. Ao ensinar essa frase, Jesus nos lembra que o perdão não é apenas vertical, entre nós e Deus, mas também horizontal, entre nós e as pessoas que nos cercam. O detalhe escondido é que a oração se torna incoerente se pedimos perdão ao mesmo tempo em que negamos perdoar. Essa parte do Pai Nosso também nos mostra que o perdão não é sentimento, é decisão. Muitas vezes esperamos sentir vontade de perdoar, mas Jesus ensina que o perdão é um ato de obediência que liberta a alma. É como soltar uma pedra que carregamos na mão. Enquanto seguramos, o peso nos desgasta, mas quando soltamos, descobrimos o alívio. O detalhe poderoso é que perdoar não significa esquecer ou justificar o erro do outro, mas entregar a justiça nas mãos de Deus e liberar o coração da prisão do ódio. É nesse ponto que experimentamos a verdadeira liberdade. O perdão também tem efeito direto em nossa vida espiritual. Um coração preso ao ressentimento não consegue desfrutar plenamente da presença de Deus. Jesus nos mostra que a falta de perdão cria barreiras que nos afastam da paz e da comunhão com o Pai. O detalhe escondido aqui é que muitas das nossas orações não encontram resposta não porque Deus não queira responder, mas porque estamos fechados por dentro, presos a feridas que nos impedem de ouvir sua voz. Quando liberamos perdão, o coração se abre e a presença de Deus volta a fluir com liberdade. Essa parte da oração é um convite à coragem. Não é fácil perdoar,
mas é possível quando lembramos de quanto já fomos perdoados por Deus. O detalhe escondido é que o perdão é menos sobre o outro e mais sobre nós. Ele cura, restaura e traz leveza para a alma. Quando oramos, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, estamos nos comprometendo a viver livres da prisão da amargura. Essa é uma das maiores lições do Pai Nosso. O perdão não é peso, é libertação. É a chave que abre as portas da alma para experimentar a plenitude da graça de Deus. Uma nova forma de orar. Ao chegar ao final do Pai Nosso, percebemos que essa oração não foi dada para ser apenas repetida, mas para transformar a forma como nos aproximamos de Deus. O detalhe escondido que percorre cada palavra, cada silêncio e cada escolha de Jesus revela que orar não é cumprir um ritual, é viver um encontro. Quando olhamos para tudo o que foi ensinado, entendemos que o Pai Nosso não é simplesmente a oração mais conhecida do mundo, mas uma chave espiritual que abre portas para uma vida de intimidade, liberdade e fé. A conclusão desse percurso é o convite a uma nova forma de orar, uma forma viva, consciente e cheia de significado. Essa oração nos ensina que falar com Deus é mais simples do que imaginávamos, mas também muito mais profundo do que poderíamos supor. Ela começa com a revelação da paternidade divina, passa pela consciência de comunhão, pelo reconhecimento da santidade, pelo desejo do reino, pela entrega à vontade do Pai, pela confiança na provisão diária e chega ao ponto mais delicado, o perdão que liberta. Cada frase é uma escada que nos leva mais alto, aproximando-nos do coração de Deus. O detalhe poderoso é que essa escada não termina em palavras, mas em transformação. Quem entende o Pai Nosso nunca mais ora da mesma maneira. Essa nova forma de orar rompe com a religiosidade fria. Ela nos chama a abandonar a repetição vazia e abraçar a profundidade de uma oração que tem rosto, nome e coração. É olhar para Deus não como um ser distante, mas como Pai próximo, presente e amoroso. É lembrar que não caminhamos sozinhos, que estamos unidos em comunidade, que nosso sustento vem dele e que nossa vida só encontra sentido no perdão e na graça. Esse é o segredo que estava escondido e que agora se revela. A oração é encontro, é transformação, é vida. A conclusão do Pai Nosso é também um chamado à prática. Não basta entender, é preciso viver. Essa nova forma de orar nos leva a transformar cada momento de oração em um encontro sincero, em uma entrega real, em um diálogo que renova a alma. O detalhe escondido é que não se trata apenas de dizer as palavras, mas de permitir que elas nos moldem, que elas nos tornem mais semelhantes ao Filho que nos ensinou a orar. Essa é a verdadeira revolução do Pai Nosso. Não apenas uma oração que sobe, mas uma vida que se transforma aqui na terra. E ao encerrar essa reflexão, fica claro que essa oração, muitas vezes tratada como rotina, é na verdade um mapa de espiritualidade, uma herança viva deixada por Jesus para cada geração. Quando entendemos isso, o Pai Nosso deixa de ser um hábito e se torna um caminho. Um caminho de reencontro com Deus, de libertação interior e de renovação da fé. Esse é o impacto final. Descobrir que a oração mais conhecida do mundo pode ser também a mais transformadora. Essa é a nova forma de orar, a chave que abre a porta para o coração do Pai.